mês da família, como o nosso pastor já tem dito aqui, e graças a Deus porque nós somos também uma família de Deus. Nós estamos num momento que todo mundo já sabe, um momento bem difícil, um momento de cautela, um momento onde é uma calamidade e a tendência, não queria ser desanimador não, mas a tendência daqui para diante é cada vez piorar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está próximo e no final dos tempos isso iria acontecer. Nós deveríamos estar felizes de passar por este momento, porque nós estamos prestes a ver aquilo que os nossos irmãos morreram na esperança de encontrar Jesus nos ares. Então nós estamos próximos de encontrar Jesus Cristo nos ares, para a glória dele. E pensando em família, eu quero trazer aqui um tema sobre família e famílias saudáveis e igreja forte. Pensando em saúde, essa temática vem bem a calhar, porque nós precisamos, além de tudo, de estarmos saudáveis, nos proteger do vírus, nos proteger desta pandemia, nós temos que levar em consideração que nós devemos proteger a nossa alma das astutas do maligno. Então, amados irmãos, eu quero convidar vocês a ficar em pé assim que achar o texto em Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. Um texto muito conhecido. Josué, capítulo 24, versículo 15. Assim que os irmãos acharem, podem ir se colocando em pés. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos esperar a todos, a quem possamos ler a palavra de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos explanar a Tua palavra aqui no nosso meio. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos preservando, para que não ocorra perseguição a Deus, a nós, privação de estudar a Tua palavra. Pai bendito, que as nossas famílias sejam famílias fortes, que sejam famílias, ó Deus, saudáveis, para que nós tenhamos uma igreja forte, atuante na expansão do reino, na expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Famílias saudáveis, igreja forte. Eu quis separar esse versículo, essa parte do versículo, a parte C do versículo, onde Josué ele toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão muito importante, onde estavam ali o povo totalmente com dubiedade, não sabendo o que fazer. Parece os dias de hoje, onde o povo não sabe o que faz, se serve a Mamon, se serve a Deus, se serve a deuses. Mas nós precisamos, como família, falar da mesma forma, a mesma frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A história bíblica, ela passa-se em uma renovação de compromisso assumido com a aliança em Siquém, capítulo 24, do 1 ao 28. Então aqui esse é o contexto,
Como resultado direto da sua reunião com os líderes, Josué convocou toda a nação a Siquém para restabelecer novamente a aliança com o fundamento do seu relacionamento com Jeová, com o Deus Todo-Poderoso. 20 anos ou mais se passaram, e o período momentoso de subjugação e colonização de Canaã e a inclusão de novos povos na comunidade hebraica. Muita coisa aconteceu após eles terem assumido ali a posse de Canaã, da terra prometida. No começo, Deus animou a Josué. Moisés morto, lá no capítulo 1 de Josué, Moisés havia sido morto e Josué estava triste, estava desesperançoso. Mas Deus apareceu a ele e falou: olha, tem de bom ânimo, esforça-te e tem de bom ânimo. Ele aprendeu direitinho a lição, tanto que no final do livro ele traz essa frase para os líderes: olha, vocês fazem o que vocês querem, o que quiserem. Vocês querem servir aos deuses amorreus, aos deuses que os vossos pais serviram? Tudo bem, fiquem à vontade, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é livre, você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas saiba que cada coisa que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. Então, amados irmãos, a melhor posição que nós devemos ter como família é ter uma família forte, baseada na estrutura de Deus. Como base familiar, a pedra angular da família deve ser o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a base da família é o Senhor, a família passa por tribulações, passa por dificuldades, mas o Senhor é o sustento desta família. Amados irmãos, eu quero aqui trazer exemplos, mas não exemplos para gloriar ninguém, mas exemplos de vida, aonde nós podemos aprender. Os irmãos já sabem da minha história, da história da minha família. Nós tivemos alguns períodos muito turbulentos. Sabe aquele período bancarrota? Já ouviu falar no bancarrota? Quem tem banco imobiliário aí, que já jogou, sabe o bancarrota o que é. Perder tudo. Zerou. Amados irmãos, se não é Deus na nossa vida, nós não temos força para avançar. Irmãos, eu estava conversando ontem com uma moça, que a gente deu carona, e é engraçado como as pessoas têm uma visão diferente da gente, né? A moça estava toda vergonhosa de nós levarmos ela em casa, porque ela mora numa região mais humilde, Coab. Aí eu falei para ela: olha, não esquenta a cabeça não, a gente está acostumado com isso, porque nós viemos da Tiradentes. Então, quem conhece São Paulo, a cidade de Tiradentes, Zona Leste, Guaianazes, sabe muito bem como que é. Né? Então, irmãos, nós temos que ser o que somos, e não o que parecemos, e nós temos que desmistificar isso. Deus tem abençoado você, glória a Deus por isso. Mas não deixe de ser quem você é. Lembre-se daquilo que você foi no passado. E lembre-se também que as pessoas olham para você e elas têm um preconceito de algo. E que isso deve ser quebrado. E como que pode ser quebrado? Se você ter diálogo, se você estiver próximo. E famílias podem fazer essa diferença. Estava eu e a Michele no carro. Então eu tenho certeza que aquela moça, que aquela mulher, ela saiu do carro com uma visão totalmente diferente. E a abertura para o Evangelho ficou muito mais simples agora. Ela já chamou a gente para ir tomar um café lá. Se eu for tomar café lá, adivinha o que vai ser a conversa, né? Então ela não sabe o que fez, mas o Espírito Santo sabe o que fez. Amém? Então, amados irmãos, a família deve estar unida no mesmo propósito.
Quando nós colocamos em nosso coração que nós vamos servir ao Senhor, sirva ao Senhor. Outro fato que eu ouvi, é uma história verídica também, eu não vou falar nome para não ser antiético, mas certo irmão estava com o desejo, Deus colocou no coração dele, de ele abençoar a igreja, essa igreja, tá? Abençoar a igreja com um equipamento, com algo para a igreja. E aí, ele foi conversar com outro irmão, ele estava com dinheiro para isso, e aí o irmão falou, e aí, o que eu faço? Olha, esse dinheiro não é mais seu. Deus colocou no seu coração, então agora você tem que cumprir. Sabe por quê? Interessante. Depois ele me contando esse testemunho, e eu parei para analisar, e é verdade. Quando Deus coloca no coração, não é mais seu. Sabe por quê? Se você não fizer aquilo, aquele dinheiro vai esvair. Não vai render mais. Então, isso foi também família pensando nisso. A família conversou e abençoou a igreja. Então, famílias precisam estar unidas, fortes, porque assim a igreja é forte. Que maravilha é ver famílias aqui reunidas. Como é bom ter famílias reunidas. Eu tenho também, na história da minha família, o meu pai desviado e a minha mãe indo para a igreja, e ela sempre orava pelo meu pai, para que ele estivesse junto. Agora a gente às vezes está junto aqui com o marido, né, com a esposa e com os filhos na igreja e não damos valor. E a minha mãe tem sofrido muito com os meus 2 irmãos mais novos. Ambos estão presos e tiveram a mesma criação. Precisava? Não precisava. Mas a minha mãe clama, né? Mãe é mãe, expectativa de mãe. Minha mãe tem expectativa. Assim como o pastor Marcelo disse de manhã sobre a expectativa da sua mãe, que não abandonou e seguiu o propósito com Deus. Também a dona Irene está lá no propósito com Deus. Às vezes a gente desacredita, mas a mãe não desacredita. A mãe não abandona o filho. Então, amados, precisamos ter uma estrutura familiar forte e também dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A introdução já foi feita. Agora eu vou para os 8 pontos. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Primeiro ponto da minha mensagem é sobre a importância da família dentro da igreja e a importância que elas têm neste corpo. 4 considerações eu quero trazer. Primeiro, o que é servir ao Senhor. Então, eu preciso entender o que é servir ao Senhor. Então, versículo 15 ainda aí que nós lemos, né? Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor não é se curvar a outros deuses. Servir ao Senhor é não se curvar a outros deuses. Servir com sinceridade e com verdade. O versículo 14. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Amados irmãos, precisamos servir ao Senhor com sinceridade, com humildade, com verdade. E servir ao Senhor não é ser religioso ou simplesmente fazer as coisas tangíveis, mas servir ao Senhor é abençoar pessoas sem menos as pessoas nem saberem que você está abençoando. Essa semana eu estava conversando com um lojista lá no shopping e eu falei para ele, olha, o meu propósito aqui nesse shopping não é ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é importante. Claro, nós temos digno obreiro do seu salário, tanto na estrutura eclesiástica como também no secular. Então você trabalha, tem direito de receber o seu salário. Muito bem, mas a minha proposta e a minha intenção de estar no shopping não é essa, mas sim abençoar vidas que dependem do comércio para sobreviver.
Então, nós devemos servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz para nós servirmos ao outro como se fosse a Deus. Se somos patrões, que sejamos patrões como as coisas de Deus e nós cuidemos daqueles que estão submissos a nós, como criaturas, como filhos de Deus, como criaturas criadas por Deus que merecem todo o respeito. E as famílias, elas têm esse poder. Por quê? A família geralmente está junta em todas as ações. E servir ao Senhor é servir com sinceridade e com verdade. Não jogando na cara, mas fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. De manhã nós estudamos e vimos que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós estudamos as evidências. Eu não vou dar aula aqui não. Se você quiser participar da aula, assista a aula que foi hoje de manhã e venha na semana que vem. Está bem bacana, é a aula sobre escatologia. E nós vimos que as características do nosso tempo atual são características que a Bíblia aponta para os sinais da volta de Jesus para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja está próximo. E como nós estamos levando a nossa vida? Nós precisamos levar com o serviço ao Senhor, com verdade e sinceridade. Uma família que serve ao Senhor faz as coisas em conjunto na casa de Deus. Faz as coisas em conjunto na casa de Deus. Como é bom ver a família atuando na casa de Deus. Quando nós olhamos para os exemplos da história, nós sempre vemos o casal, a família, os filhos. Muito bem. Vou aproveitar para falar do pastor, que ele não está aqui. Pastor Marcelo e sua família também. É bênção ou não é? Quando nós vemos a família toda. A Mari cantando, o Jonathan tocando, a Cilei também, às vezes tocando ali, trabalhando com a cozinha, com a cantina. O pastor Marcelo aqui. É bênção porque é família. E nós podemos ser assim também. Junte-se e procure algo para fazer na casa de Deus. Na obra do Senhor sempre há vagas. E eu sou grato a Deus, porque essa igreja não é uma igreja ciumenta de ministérios. Pelo menos é o que eu vejo. Se você quer servir, tem oportunidade. A oportunidade é dada. Então faça isso. Faça isso. Busque saber o que você pode agregar e servir ao Senhor de alguma forma. Nós vemos a família do irmão Roberto aí na frente da ação social. É bênção ou não é? É bênção. Entende? Famílias fortes faz uma igreja forte. Igreja forte. E nós precisamos, amados irmãos, fazer desta maneira. E nós temos que realmente olhar e reconhecer o trabalho. Não que façam para a glória, porque a glória tem que ser de Deus. Mas nós, como seres humanos, precisamos reconhecer o trabalho dos santos. Então reconheça. E seja uma família reconhecida também no trabalho na casa do Senhor, para o reino. Não para a igreja, mas para o reino de Deus. Porque se você trabalhar para a igreja, você vai se decepcionar. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor e você não vai se decepcionar, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono. Faça isso. E você vai ver maravilhas na vida de vocês. Vocês olham agora para a minha vida, para a vida da minha família, e podem olhar e falar, não, eu não acredito que vocês foram à bancarrota. Mas nós estamos onde estamos pela graça de Deus, porque Deus foi conosco. Então, amados irmãos, a gente não tem que condenar a prosperidade bíblica. Deus é galardoador daqueles que esperam e o buscam. Então busque a Deus em família. Se você está passando por uma dificuldade, por uma decepção ou por algum problema espiritual, até mesmo físico, busque ao Senhor, pois Ele é o dono de tudo. Ele pode mover as coisas ao seu favor. Basta ajoelhar e orar, buscar a face do Senhor.
não abandonar esse Deus tão maravilhoso. Uma família que serve ao Senhor faz as coisas em conjuntos na casa de Deus e para o reino. Servir ao Senhor é executar a tarefa em prol do reino de Deus e o seu crescimento. Evangelização, zeladoria, discipulado, visitação e etc, etc, etc. Você acha que você não pode evangelizar? A sua casa é uma igreja, é um ponto de pregação, basta você querer. Eu não vejo a hora de a gente ter mais relaxamento aí e voltar à vida para que voltem os pequenos grupos, porque é uma bênção e faz falta. Nós estávamos com a ideia de fazer os pequenos grupos virtuais. É possível, mas não é a mesma coisa. Porque a pessoa precisa de tato, precisa de cuidado, precisa de estar junto, precisa de calor humano. A ideia virtual funciona, mas é frio. É frio. Quando eu tenho uma reunião muito importante para fazer, eu busco fazer presencialmente. Por quê? Quando você não está presencialmente, a pessoa responde o que ela quer. Ela não tem barreiras nenhuma para falar o que ela quer ir contra você. E você não consegue, às vezes, alinhar as ideias. Então é necessário estar junto, porque você é olho no olho. Tem assunto que tem que ser olho no olho, não vídeo no vídeo. Então, a família, ela precisa servir na casa do Senhor, mas ela só pode servir se ela estiver saudável espiritualmente. Então busque a saúde espiritual, mas sirva o Senhor em qualquer uma dessas áreas, ou a área que você achar que deve servir. Tem espaço para todo mundo. Amém? Tem espaço para todo mundo. Segunda consideração, a responsabilidade do sacerdote do lar. Quem é o sacerdote do lar? Em via de regras, é o pai. Se não tem o pai, alguém tem que tomar a posição de sacerdote do lar. No caso, lá em casa foi a minha mãe. Meu pai faleceu, tinha 39 anos de idade, você já sabe que eu já contei aqui. Eu tinha 14 anos de idade. O meu irmão mais velho já estava prestes a se casar, ele tinha 24 anos. Então, ele se casou e o sacerdote do lar lá em casa foi a minha mãe. Mas nós temos, os nossos filhos, eles têm poder de escolha também. Nós devemos ensinar, nós devemos orar. E essa responsabilidade de sacerdote é muito importante. O sacerdote deve levantar ou deve levar a família à adoração ao Senhor. Adorar em todos os momentos, agradecer, exaltar o nome do Senhor. Uma família forte, uma família saudável faz isso. E se a minha família não fizer isso, é porque ela está com enfermidade. Se a sua família não faz isso, está enferma, precisa tomar o remédio precoce para essa sua doença, para a doença da família, que é estar com o Senhor, adorando ao Senhor. Adorar ao Senhor não é simplesmente somente cantar. Maria adorou ao Senhor, guardando as coisas em seu coração. Oxalá que a família, todas as famílias aqui, pudessem adorar ao Senhor, guardando todas as coisas em seu coração. O salmista diz que ele guardou a sua palavra no coração para não pecar contra Deus. Entende? Escondeu a palavra no coração. E guardar as coisas de Deus no coração da família é ter os padrões bíblicos para a família. Servir com alegria, com singeleza, com simplicidade. Servir ao Senhor em família, em grupo, é maravilhoso.
Como é bom você sair de casa alegremente para servir ao Senhor. Eu conheço famílias que iam semanalmente aos sábados na igreja para limpar a igreja. Com alegria, lavar a igreja, e a família toda ia lavar a igreja, porque ali era o ministério deles. Como é bom estar unido em família. Como é bom estar unido em família. E o sacerdote deve levar a família à adoração ao Senhor. O sacerdote deve ensinar a palavra de Deus para toda a sua família. Mas nós só podemos ensinar aquilo que sabemos. Olha a responsabilidade. Ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso dar nada do que eu não tenho. Eu tenho que dar o que tenho. Então, sacerdote do lar, marido, homem de Deus, você precisa aprender mais da palavra de Deus. E eu aqui convoco e deixa eu ver a palavra para ser mais claro. Eu desafio os homens da igreja para quinta-feira aceitar o convite do irmão Luciano, no encontro virtual do estudo do livro de Atos. Tem sido uma grande bênção. Tem sido uma grande bênção. E você precisa aprender conosco. Vamos aprender juntos a palavra de Deus, porque nós só podemos ensinar se nós sabemos. E ninguém sabe tudo. Saudoso pastor Josué Pereira Félix, em sua aula que eu assisti, porque ele era meu professor de teologia pastoral, ele disse: eu estou aprendendo. E naquela época ele tinha 50 anos de ministério. Quem sou eu para falar que sei? Isso é um exemplo. Nós não sabemos, amados irmãos. E quando nós achamos que sabemos, nós aprendemos mais coisas. Nós precisamos ter humildade e aprender a cada dia e levar a palavra de Deus para toda a família. O sacerdote deve estudar e viver a palavra de Deus. Estudar e viver, porque ele ensina com as letras e ensina com a sua vida. Imagine você achar agora aqui, num canto, um saco com uns R$2.000. Michele já mudou a expressão ali, porque ela sabe do que eu vou falar. Essa semana, estávamos ali limpando alguns móveis do shopping e achamos uma quantidade expressiva de um batom caro, do Boticário. Um batom caro. Quanto que é mais ou menos cada um? Uns 60, 70 reais. 79, 80 reais a unidade. Se pegasse tudo aquilo, dava mais de R$2.000 só de batom. Qual foi o nosso pensamento? Vamos falar praticamente, vamos falar humanamente falando? Nós somos seres humanos. Primeira coisa que pensamos, vamos tirar alguns, né? Porque é presente. Logo o Espírito Santo falou: opa, isso não é seu. Então nós pegamos a sacolinha de mercado, encheu tudo e fui lá, toma aqui, ó, devolvido. A moça agradeceu porque ia fazer falta no inventário. Fizemos benfeitoria? Não. Fizemos a obrigação de crente. Irmãos, mais uma vez, não é para vangloriar, tá bom? São exemplos que nós precisamos ter para a vida. E que você tenha exemplos a contar aqui, testemunhos para contar. Eu sinto falta do momento de o irmão pedir a palavra porque quer testemunhar de alguma coisa que Deus fez para ele. Será que Deus não está fazendo mais nada para a família? Se você tiver um testemunho e queira dar um testemunho, no final da mensagem, você tem a palavra para falar do que Deus fez na sua família. E olha que Deus tem feito muita coisa. Deus tem feito muita coisa. Apesar das coisas ruins aos nossos olhos, Deus tem feito maravilhas e milagres em nossas famílias. Tenha certeza disso. Tenha fé nisto. Então, eu falei ao sacerdote, eu falei aqui sobre servir ao Senhor.
E terceira consideração importante que eu quero trazer aqui sobre servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é a importância da família falar a mesma língua. A família deve falar a mesma língua. O que é falar a mesma língua? Ter o mesmo pensamento, as mesmas ações, as mesmas intenções. Você imagine se um quer ser honesto e o outro desonesto. Como que vai ficar dentro da família? Não vai dar certo. Irmãos, eu nasci em São Bernardo do Campo. Cresci em Santo André. Fui para São Paulo a primeira vez, eu acho que aos 17 anos. Não conhecia nada de São Paulo. Casei aos 31. Fui morar em São Paulo. Agora já vou me perder nas contas. Depois nós fomos para Santo André de novo. Depois voltamos para São Paulo. Depois fomos para a praia. Depois fomos para Santo André, para São Paulo e agora estamos em Indaiatuba. Se nós não tivéssemos o mesmo pensamento, vocês acham que a família ia sobreviver esse monte de caminho? Ou para lá e para cá? Não ia. Não ia. Você pode ter o mesmo exemplo na sua casa. A cumplicidade é importante. Falar a mesma língua é importante. Coitado do Guilherme, que estudou já em muitas escolas. Cada ano ele estava numa escola diferente. Teve ano que ele estudou em 2 escolas diferentes. O meu irmão mais velho, aconteceu a mesma coisa com ele, que na época, quando a minha mãe e meu pai, eles também moravam de aluguel. Graças a Deus a gente nunca morou de aluguel. Graças a Deus. Mas sempre indo para lá e para cá, para lá e para cá. Agora eu espero sossegar. O Michele já falou, olha, acabou. Acabou. Deus já colocou a gente aonde a gente tinha que estar, acabou. Agora a não ser que Deus coloque no coração da família, olha, vocês agora vão para tal lugar. Aí a gente não tem o que fazer. É Deus que manda. Mas a nossa intenção é ficar de boa no nosso lugar. Deus que sabe. Né? Igual o Hermes falou para mim um dia, é Deus que manda, rapaz. É Deus que manda. Mas é assim. E deve haver cumplicidade, falar a mesma língua. Por quê? Quando tem o mesmo objetivo, fica mais fácil servir ao Senhor. Existem aqueles irmãos que são saudosos. No meu tempo, lá na igreja onde eu congregava, não sei aonde. Lá a gente fazia assim, assim, assado. Vou voltar para lá. Aí chega a esposa, não, mas a gente tem que ficar lá, assim, assim, assim. Aí não fala a mesma língua, não dá para servir ao Senhor dessa forma. Eu sou grato a Deus pelas famílias que temos na nossa igreja. Famílias que trabalham. Vou dar outro exemplo aqui de família que trabalha e que às vezes ninguém vê, tá? Família do irmão Elielso. O Elielso está lá, trabalhando no som, ninguém vê o irmão Elielso, só quando ele vem trazer alguma coisa aqui. Mas está lá trabalhando. E a Rose, sua esposa, em missões. Olha, eu estou vendo ela trabalhar porque agora eu sou do comitê de missões. Agora a gente consegue ver, mas vocês não sabem o tanto de coisa que acontece para abençoar os missionários, irmãos. Família junta, trabalhando junta. Precisamos trabalhar assim. Falar a mesma língua. Quando tem o mesmo objetivo, evita-se o atrito por interesses pessoais, porque o interesse é no reino. O interesse é o interesse de Deus. Quando tem o mesmo objetivo, serve de exemplo para as outras famílias. Tenha o mesmo objetivo e sirva de exemplo para outras famílias. Seja uma família exemplar, pois famílias saudáveis representam uma igreja forte. Representa uma igreja que trabalha para o Senhor fortificada. Não adianta você andar diferente daquilo que Deus quer. Pois se você fizer isso, a sua família não será forte, não será saudável. Para ser saudável, tem que ter a mesma língua, tem que ter a responsabilidade
de levar a palavra em uníssono para a família e servir ao Senhor com simplicidade, com singeleza, com alegria. Irmãos, servir ao Senhor não é obrigado, mas é um prazer e não obrigação. Deve ser um prazer servir ao Senhor. Passar por cima do cansaço, passar por cima das dificuldades e limitações. Somos todos limitados, cada um com a sua característica, mas tenha certeza, Deus te usa sua família na característica que ela tem. Saiba disso. Quando tem o mesmo objetivo, a família serve de exemplo para outras famílias. E quarta e última consideração. O serviço no reino fica mais forte com a família toda nele. Quando a família toda está no serviço para o reino, o serviço fica mais fácil e mais forte, fortalecido. Amados irmãos, tá bonito aqui na frente, não é? Ficou bonito essa cor? Ficou bonito, eu gostei. Eu não sei quantas pessoas tinham aqui, mas nós não vamos dizer aqui quantas pessoas tinham, mas vamos dizer aqui que uma pessoa fez isso aqui. Se tivesse feito em 2, em 3, não tinha acabado mais rápido, de repente já estava até pintado na lateral, porque vocês viram que já está recortado, né? Ou seja, quando o serviço é realizado por mais pessoas, fica forte, rápido, simples e não cansa uma só pessoa. Então, eu quero aqui desafiar, mais um desafio aí. Mais um desafio. Às vezes você tem um talento ou não tem um talento, pelo menos serve para limpar. Procure o nosso pastor. Ele vai te dar as orientações ao que é preciso para ajudar. Dessa vez, a igreja terá que fazer. Então, amados irmãos, eu quero estar numa casa limpa, né? Você também, eu tenho certeza que você quer estar na sua casa limpa, tranquila. E se você não tem ainda por condições externas, você almeja isso, ter uma casa limpa, né, pintadinha. E essa aqui é a casa de Deus. É o templo que se reúne os seus santos. Também devemos ter esse pensamento. Então procure o pastor ao final do culto aí. Eu espero que o pastor tenha boas notícias para mim depois. Né, pastor? Misericórdia. Então, amados irmãos, servir ao reino fica mais forte, mais fácil com a família toda unida. E a família de Deus, forte, saudável, somos nós. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos filhos de Deus. E todos os filhos são família. E nós, como família de Deus, precisamos nos apoiar uns aos outros. Eu não vou entrar nessa área de comunhão, não vou pregar sobre comunhão, mas eu quero aqui deixar o desafio, que nós possamos, amados irmãos, nos unir com famílias fortes, porque como famílias fortes, a igreja fica forte em seu trabalho ministerial. Saiba disto, a família precisa estar forte e unida, pois a igreja é composta de famílias. A igreja é composta de famílias. Composta de famílias. Existem as exceções, mas Deus tem o propósito de unir as famílias no mesmo objetivo de servir ao Senhor. Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois a comunhão fica mais evidente entre as famílias. Agora vou para outro exemplo. Fui convidado, na verdade eu me convidei. Olha, vamos almoçar lá na sua casa. E um casal recebeu a gente e foi uma grande bênção, né? O Dito e a irmã Cleusa. Foi bênção. Unidade. E aí me vem à mente como é importante estarmos um na casa do outro, compartilhando as bênçãos de Deus. E quando nós estamos unidos como famílias, nós sabemos a dificuldade
e também a alegria do outro, e nos alegramos com alegria e ajudamos na dificuldade. Como o pastor mesmo já disse aqui, ele não tem bola de cristal. Se está passando dificuldade, tem que procurar. Não dá para saber tudo. Só Deus que sabe todas as coisas. Então, amados irmãos, como nós podemos nos unir? Unindo as famílias. Tendo intimidade entre as famílias. Eu sei que a gente está num período muito difícil, uma igreja já maior, né? Então é mais difícil ter comunhão entre todas as famílias. É difícil, eu sei. Nós vemos de igreja pequena que igreja pequena parece uma família só. E família tem todos os seus problemas, né? Dentro da família, quem tem família aqui que é mais ou menos de número, você sabe que passou de 5 pessoas, olha, tem muita história para contar no final do ano. E não é o ano inteiro que você não briga com a família. Quantas vezes eu já briguei com os meus irmãos, né? Os irmãos da Michele, os irmãos do pastor Marcelo, eu estou usando essas duas famílias que são famílias grandes, né? Que tem bastante irmão. Você imagina só. E todo ano são as mesmas histórias. Do Denis que apanhou, de não sei quem que fez, que aprontou, é o outro que aprontou, lá no antigo, e é briga entre eles, e eu tenho certeza que a sua família também já teve briga. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque, amados irmãos, na família de Deus também pode haver atrito, mas o mais importante é o que nos une, e não o que nos separa, que é o amor de Deus. O amor de Deus nos une. Se um dia eu olhar para o Lucas lá e com o Lucas a gente se desentender, pode ter certeza que o que nos une é o amor de Deus. Tem que nos unir. Por mais que nós fiquemos um tempo sem falar, que eu não quero isso nunca, jamais. Mas se isso acontecer, eu usei o Lucas porque eu vi ele ali. Então eu usei ele de exemplo. Mas se isso acontecer, o que deve nos unir é o amor de Deus. E você acha que dentro da igreja não tem essas diferenças? E se a sua família está diferente com outra família, amado irmão, hoje é o dia da reconciliação. Reconcilie-se. Porque só assim a nossa igreja será forte. Igreja forte é família forte e igreja forte. Pois a comunhão fica mais evidente entre as famílias, pois o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor fica mais aprimorado, porque os assuntos bíblicos reinam nas todas as rodas de conversa. É o assunto para o reino. O que nós vamos fazer para buscar novas pessoas? Alcançando novos crentes no novo tempo. Não esqueça desse tema, nós estamos nesse tema anual, na nossa igreja, alcançando novos crentes no novo tempo. E como nós vamos fazer para alcançar? Se as famílias se unirem para alcançar nesse objetivo. Serem saudáveis. Ou seja, família saudável, igreja forte. Saiba disso. Uma boa família só pode ser realmente estruturada se servem juntos ao Senhor, em sinceridade e verdade. Famílias assim devem se deixar para que a igreja cada vez mais forte e saudável fique. Porque nós devemos ter famílias unidas, famílias fortes, famílias sinceras. Igreja forte é sinal de famílias saudáveis. Que nós possamos orar para a nossa igreja e ver uma igreja forte porque as famílias estão saudáveis. Que Deus abençoe.